everyone! Welcome back! Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast SDBI, dando continuidade à nossa série de intercambistas. Então, você que perdeu o episódio anterior, dá um check lá, dá uma olhadinha nas últimas entrevistas que nós estamos trazendo agora nessa série, pessoas que tiveram essa experiência incrível, maravilhosa de morar nos Estados Unidos ou qualquer outro país da língua inglesa e também foram melhorar como pessoa, profissional e tem aí várias histórias de superação, de desafios e principalmente para te inspirar se você ainda não tirou aquele sonho do papel de fazer o seu intercâmbio. Então vale muito a pena. Hoje estou com uma querida aqui comigo, muito feliz com a presença dela, com a participação, com a Bela. Vou ler um pouquinho da biografia da Bela para vocês conhecerem ela um pouquinho melhor. Então, a Bela tem 22 anos, ela é do interior de São Paulo e chegou nos Estados Unidos há 2 anos atrás para fazer um intercâmbio de au pair. Ela morou em Virgínia, teve a sua experiência do dia a dia compartilhada nas redes sociais e hoje em dia ela é casada com um americano e ele tem ele vem de uma família dominicana, né, Bela? Uhum. Ai, que show. Então agora ela se mudou pra Flórida recentemente, então ali tá num ambiente um pouco mais brasileiro, vamos dizer assim, né, porque na Flórida a gente tem um clima muito mais ameno, muito mais gostoso, e hoje em dia ela estuda tecnologia e também é influencer, e tá sempre aí nas mídias sociais compartilhando cases, compartilhando a história dela, experiência de vida, para inspirar mais pessoas aí também tirarem esse plano, esse sonho do papel, certo, Bela? Certo. Primeiramente, Sabrina, muito obrigada pelo convite. Eu espero que esse nosso papo a gente possa inspirar outras pessoas a tirarem o sonho do papel e também vir fazer o intercâmbio aqui. Com certeza, nós vamos, tenho certeza disso. E como que foi esse seu processo, Bela, 2 anos atrás de você falar assim: "Não, agora eu vou fazer o meu intercâmbio, vou deixar meu país tudo para trás e vou aí, de repente, melhorar meu inglês", ter essa experiência fora do país. Como que foi a sua decisão? O que que te motivou a escolher o intercâmbio? Olha, para falar a verdade, quando eu tento olhar para trás e lembrar como o au pair surgiu da minha vida, porque eu vim para os Estados Unidos com o programa de au pair, um intercâmbio, e foi uma coisa muito doida, porque foi o algoritmo do YouTube que me mostrou o programa de au pair. Eu não sabia o que era, não seguia ninguém no Instagram, e do nada começou a aparecer au pair, o que é o au pair, como vir com o au pair. E eu, gente, mas que é isso? Quando eu comecei a ver esses vídeos, eu tinha acabado de passar numa faculdade federal e eu estava cursando serviço social na UFTM. Eu sou de Ribeirão Preto e eu passei numa faculdade em Minas. E eu estava super assim: "Ai, vou começar a faculdade, né, passei, que legal". Só que aí eu comecei a ver essas coisas de au pair, comecei a estudar sobre. E assim, pausa para ano de pandemia, eu estudava online, eu nunca cheguei a visitar a minha faculdade, eu nunca nem pisei dentro da minha faculdade, e eu estava super desanimada. Não, pandemia, não sei o quê, não podia sair. Aí eu falei assim: "Você quer saber, mãe?" Isso eu fiz nem um ano da faculdade. Falei: "Mãe, você quer saber? Eu vou trancar a faculdade e vou tirar um ano sabático. Porque eu não estou cursando direito, eu estou cursando só online, o que que você acha?" E apresentei para ela o programa de au pair. Os meus pais, eles sempre fizeram parte do meu processo inteiro, e quando eu apresentei para eles, então eu marquei uma call com uma responsável lá da agência para explicar para eles que não é tráfico de mulheres, que é uma coisa segura, que muita gente faz, Muita que a gente minha tem avó. medo, né, dessa questão: "Ai, vão levar minha filha para outro país, vão traficar Com ela". certeza. Quando eu embarquei, minha avó me mandou mensagem: "E aí, filha, é uma família segura mesmo? Você não tá na Turquia?" Eu: "Não, vó, tô nos Estados Unidos, tá tudo bem". Que legal. Então, eu sentei com os meus pais, conversei, só que eu ainda não tinha a drive license brasileira, né, a CNH. E isso foi um pequeno big deal, podemos dizer, porque não é tão fácil assim, você tirar a CNH no Brasil. E aí eu consegui uma proposta de emprego muito boa para trabalhar na Mercedes, da minha cidade. E assim, eu não era nem formada e eu consegui uma oportunidade que eu ia ter crescimento na minha carreira. E aí o que que eu fiz? Eu deixei o au pair de lado. Aí eu pensei: "Não, vou fazer um monte de dinheiro, aí depois eu vou para os Estados Unidos como turista, e tá tudo bem, vai dar tudo certo". Aí o que acontece? Eu entrei na empresa, fiquei um ano na empresa, só que eu começava a ver as pessoas saindo da empresa. É uma empresa maravilhosa,
Mas eu comecei a ver, a fulana foi para os Estados Unidos e não voltou, e aí ela ficou lá. Aí o meu amiguinho, que era super bom nas vendas, ele se formou para ser advogado e tá trabalhando não sei o quê, e promotor. Aí eu: "Gente, mas por que que eu parei o meu sonho para estar aqui, sendo que as pessoas não pararam?". E aí tem uma frase tatuada aqui no meu braço que tá escrito: "Faça aquilo que você não fica um dia sem pensar". Todos os dias eu pensava no au pair. Todos os dias eu pensava: "É uma oportunidade boa". Eu não tinha um passarinho para dar água, né, então eu embarquei com 21 anos, mas eu comecei a me preparar com 20. E até que então eu tive uma conversa com um amigo do meu pai, que foi uma conversa muito importante para mim, e eu queria saber o que que eu faço. Eu faço uma faculdade de tecnologia, eu faço uma faculdade EDM, eu faço uma o que que eu faço? E ele falou assim: "Por que que você não vai para o au pair?". Aí depois daquela conversa, fiz minha CNH, dei continuidade em todo o processo, e o apoio dos meus pais foi essencial para esse momento. Eu acho que se eu não tivesse tido o apoio deles, eu não viria. E não digo financeiro, porque eu paguei meu processo inteiro sozinho, eu juntei todo o dinheiro, paguei minha CNH, juntei todo o dinheiro, paguei tudo à vista, paguei meu visto, tudo. Foi mais ou menos em torno de R$ 5.000, com tudo, com mala e tudo, remédio, blá-blá-blá. E quando os meus pais me perguntaram: "Eu te apoio, o que você precisa?", eu falei: "Eu só preciso do seu apoio. É só isso que eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês acreditem em mim". O meu sonho nunca foi ficar aqui. Eu estava muito aberta para o que viesse. Eu falei: "Não, eu vou aprender inglês 1 ano, depois eu volto e vai dar tudo bem. Isso vai ser muito bom para minha carreira no Brasil, vai abrir né, portas, possibilidades". Mas, né, a gente não manda no nosso destino. Estou aqui há 2 anos e não vejo mais a minha vida no Brasil. Então eu acho que foi mais ou menos assim que eu conheci o mundo do au pair. Aí eu comecei pesquisando, vi qual era a melhor agência, tive alguns perrengues ali no meio, mas foi assim que eu conheci e embarquei nessa aventura que é o au E pair. você mencionou bastante essa questão da CNH, né, Bela? Então, para as meninas que não sabem, você não pode se aplicar para o processo de au pair se você não tiver a sua CNH. Então, eu tenho muitas alunas que às vezes chegam no instituto falando: "Ah, eu tenho, né, 18 anos e já quero dar início ali do meu processo de au pair", mas você precisa ter a sua NH, a sua CNH, e não Uhum. a provisória, né, Bela, você precisa ter a permanente já. Então, se você tirar a sua CNH com 18 anos, por exemplo, você vai ter que esperar 1 ano até chegar a sua permanente, para daí você dar sequência nos steps, né, em todo o processo para você se aplicar como au pair. E como que era o seu inglês, Bela, quando você se aplicou ali para sua primeira família? O que que você sentia do seu inglês? Como é que foi o Olha, perrengue com o inglês? hoje morando 2 anos aqui nos Estados Unidos, eu ainda não me sinto confiante, mas menina, como é que eu fiz tudo isso sozinha? Eu realmente não sei. O meu inglês, ele era assim, um inglês bem básico, eu sempre tive muita dificuldade com inglês, a minha vida inteira. A minha irmã era do tipo de que assistia os vídeos de maquiagem, tutorial das gringas, falava inglês, e eu assim, eu não sabia o nada, 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 Verbo to nada. be, Era estava bem no básico mesmo. hi, how are you, verbo to be. Só que a partir do momento que eu estabeleci uma Uhum. meta, aí eu comecei a fazer aula de inglês. Eu fiz ali para eu poder entender, eu tinha que entender um pouquinho pelo menos, mas eu entendia 10% de tudo. Eu lembro que no meu primeiro mês, com a minha host family, eu escrevia no Google Tradutor, eu não sabia formar frases completas. Então eu queria contar alguma coisa do Brasil que eu entendia mais do que eu conseguia Sim. falar, e era Google Tradutor. Aí ele perguntava alguma coisa, eu falava as palavras picadas para ver se ele juntava. Aí quando não dava, wait a minute. Colocava no Google Tradutor, aí eu colocava para ele ouvir, ou eu dava o celular para ele ler. Foi bem complicado, mas o que me ajudou realmente com o meu inglês foi um relacionamento. Meninas, vocês têm que entrar nos aplicativos de relacionamento. Então não achem Por quê? brasileiro no exterior, por favor, achem um americano. Não, americano, vai nos americanos. Por quê? A criança que eu cuidava, ela tinha 1 ano, 2 anos, ela quase não falava. Então eu não praticava nada. E se eu conversava com alguma amiga, geralmente era uma amiga latina, ou que falava espanhol ou inglês ou português,
Então você não vai praticar. Você não vai praticar. E o que aconteceu? Quando eu conheci o meu marido, atual marido, namorado na época, ele conversava comigo por vídeo. Não tinha nem a desculpa de mandar a mensagem. Eu falo que foi a Não melhor dava para o coisa que Google aconteceu. Tradutor ajudar, né, tinha que ser no vídeo mesmo. Não, exatamente. E ele fala que no começo ele falava alguma coisa comigo, aí eu: "Aham, aham", e eu ria, Nod your porque eu não head and entendia. smile, né, tipo. Aham, aham. E eu não entendia, mas foi o que me ajudou. Eu já fui antes de conhecer ele, eu fui em alguns encontros também, foi muito bom. E E assim, ele corajosa, mesmo com o inglês não tão bom, você se arriscou, né, e foi lá e é porque tentou. eu não tinha 21 anos ainda, então eu não podia sair, então pelo Entendi. menos eu ia pra date que eu comia de graça. Boa E estratégia. praticava meu inglês ainda, entendeu? Era isso Excelente, que excelente. tinha, que eu E aí foi aí que não você podia. foi melhorando. Quanto tempo depois você acha que você já conseguia se comunicar, assim, de uma maneira mais natural, mais fluente, sem medo, por exemplo, de ir em lugar nenhum? Quanto tempo demorou? Olha, eu não sei, porque ainda tem algumas coisas que eu tenho um pouco de medo. Mas vamos pensar assim, ó, para pedir uma comida sozinha no restaurante, acho que para eu pegar confiança 1 ano, para eu pegar confiança, assim, é Entendi. porque a gente se sabota também, né? A gente se Sim. sabota. Mas a gente acha que a gente não consegue. Mas assim, no meu terceiro mês eu estava indo pra Califórnia sozinha. Nossa, Como? então já Não dirigia, já sei. ia Já, eu não sei como eu fiz metade do que eu já fiz nessa vida dos Estados Unidos. Mas com 3 meses, eu acho que eu sou muito corajosa. É tipo, ai, eu vou pra vamos lá, né, Califórnia por em que 3 não? Por que meses. não? Com inglês 2%. Nossa E senhora. você continuou fazendo aulas enquanto você trabalhava como au pair? Você procurou um instituto de inglês, algum lugar que você conseguisse melhorar e praticar o seu inglês? Eu fiquei 1 ano de au pair. No segundo, eu não fiz, eu já estava casada e já estava morando com meu marido. No meu primeiro ano, eu usei os créditos do au pair para poder fazer o curso de inglês, que é uma coisa que eu indico, porque ainda mais se você veio com inglês básico, é muito bom. E assim, eu fiz um curso de 3 meses no meu primeiro ano, e depois disso eu não fiz mais, então é mais a prática do dia a dia. Todo dia eu aprendo uma palavra nova e é muito bom estar com pessoas que você se sente segura a falar que você não entendeu alguma palavra. Então essa é a sua dica, E então tá com medo? Pergunta mesmo. não, eu nunca fingi que eu sabia alguma coisa quando se tratava sobre trabalho, tirando as outras coisas, nem me importava. Aham, a Sene, sorria a Sene. Mas trabalho, você não pode fingir que entendeu sobre um medicamento que a sua host family tá falando, porque você não Sim. pode fingir que entendeu que hora você tem que pegar menino na escola. Não dá para ficar fingindo. Mas eu entendia mais do que eu sabia falar. Ou Entendi. então você pede: "Can you send me a message, please, so I can confirm?" Aí você consegue jogar no tradutor, ter a certeza, por exemplo. Mas se eu tivesse feito um curso de inglês ou com professores, eu estaria muito mais confiante em obstáculos que eu estou tendo hoje em procurar um emprego que não seja na área de nanny. Então eu acho que eu estaria mais preparada e mais confiante, Então se porque você eu não fosse me dar um sinto conselho confiante. para alguém que está indo agora, seria esse, então foca no inglês, mesmo estando aí, faça aulas, procure um professor, online, presencial, enfim. Você acha que o inglês é o top number one ali de prioridades para quando você faz o seu intercâmbio? Eu acho. Seja você que queira ficar nos Estados Unidos ou você que queira ir embora, que queira voltar para o Brasil, eu digo, se muita gente vem ou para, vou tentar juntar dinheiro, mas o principal que todo mundo fala, vou para melhorar meu inglês. Então, se você vem só para bagunçar, você não vai atingir o objetivo que você tinha. Então, por isso que eu acho. E se você for ficar aqui, você precisa da língua nativa, né? Então, eu acho que é extremamente importante fazer aulas de inglês e continuar aprendendo. E você agora está estudando numa universidade mesmo, então você teve que fazer, por exemplo, uma prova de proeficiência para poder se aplicar para essa vaga na universidade? Então, agora eu não tô fazendo numa universidade, eu faço um curso online, mas é tão bom quanto. Só que aí que tá o meu problema. Por quê? Eu
comecei a perceber que eu não queria depois do au pair, eu Uhum. continuei como nanny, porque você consegue fazer muito dinheiro, e é o que a maioria das meninas fazem. Ou você continua na carreira de nanny, ou você vai trabalhar com limpeza, por exemplo. E eu, a longo prazo, eu não penso que eu quero ficar como nanny daqui 5 anos, 10 anos. Então eu sempre pensei o que eu queria fazer. Dentro do meu primeiro ano de au pair, eu comecei a estudar marketing e designer gráfico, porque era uma área que eu gostava muito. Só que quando você sai, você não se sente preparada o bastante pela concorrência que você pode encontrar aqui nos Estados Unidos. E é um lado que eu me saboto muito em relação a isso, porque eu sempre acho que se tiverem 2 pessoas, aqui nos Estados Unidos concorrendo pela mesma vaga, e a outra for americano, na minha cabeça eu tenho que eles vão escolher o americano, e não a pessoa que não tem tanta certeza no inglês, ou que não fez uma faculdade americana. Então esse é o lado que eu mais me saboto, e é o que eu tô passando por isso. Eu Uhum. fiz a minha primeira eu fiz a minha primeira entrevista Que legal. na área de designer gráfico. E assim, eu estava terrivelmente assustada, porque eu sei, eu sou muito esperta em português, mas eu fiquei com medo, será que eu vou conseguir me expressar, essa confiança? Eu sou muito confiante em português, mas será que eu vou ter essa confiança em inglês, por exemplo? Será que eu vou conseguir saber todos os termos em inglês? Então é uma preocupação que eu tenho. Hoje eu estou estudando tecnologia, eu estudo UX UI design, que é uma parte de experiência do usuário, tanto em aplicativo, website, também na vida. Só que eles têm muitos termos em inglês, então é sempre uma questão. Faço um curso em português, mas aí eu vou saber, eu vou ter a certeza que eu vou saber o conteúdo, mas e na hora de eu procurar um emprego em inglês? Eu vou Entendi. conseguir falar? Então é uma coisa que passa muito na cabeça de muita gente aqui também. Entender, ter certeza que você vai entender, ou fazer um americano para colocar no currículo, mas não ter certeza que eu vou entender. Então, a língua, às vezes, ela é algo muito Sim. complicado, Eu sabe? imagino, não é uma escolha fácil, né, então eu acho Não, que, quando como você falou, quanto melhor o seu inglês estiver, mais oportunidades você vai ter, mais confiança, mais experiências exatamente, positivas e mais segurança para disputar uma vaga ali com o americano, né, que eu acho que seria o essencial exatamente. no seu caso. E falando ali do inglês, você falou um pouquinho dessa sua preocupação ali de se comunicar, você já teve algum perrengue na hora de falar inglês, alguma história engraçada que você se lembra, que fala: "Nossa, Sai, isso aqui foi eu vou jamais esquecerei"? Olha, eu lembro que quando eu embarquei, gente, tem umas palavras no inglês que são muito parecidas. E aquela velha história de você tá no aeroporto, tá no avião, e a pessoa Sim. perguntar se você quer chicken or Peixe. sandwich. Mas é claro que eu falei cozinha. Eu não falei frango, eu falei cozinha. Você falou que você queria uma Porque um é kitchen. chicken and kitchen. E aí eu falei que eu queria uma kitchen. Aí a pessoa olhou assim pra mim. Ah, eu E, gente, entendi, mas vai, deve eu entendi. acontecer muito isso. Que é Acontece umas muito. eu tenho uma lista, porque eu quero fazer um vídeo um dia com todas as palavras que se parecem. Nossa, porque Eu é estava muita conversando coisa. com a Rafa no episódio anterior e a Rafa estava falando um pouquinho sobre a história do ela pedia confirmava com a família, né, se tinha que lavar o lençol das crianças, então era o É. sheet, e ela falou: "Sá, quantas e quantas vezes em vez de falar sheet, eu falei shit". E aí ela Ah, ficava olhando com pra mim com certeza. aquela cara, né, será que será que eu entendi o que ela quer dizer? Olha, tem algumas palavras que eu não tenho certeza de como fala, que às vezes eu não falo. Por exemplo, agora eu moro na praia, na Flórida. O que tem Aham. na Flórida? Praia. Só que a outra Praia. palavra é muito similar, sabe? É muito similar. E aí eu nunca sei se. Porque fala do mesmo jeito, é só entonação diferente. Aí eu fico, será que eu falo que eu vou pra praia? Não falo. Então essa questão da pronúncia, acho que é algo que interfere muito na hora de você ser compreendida, de você compreender. Então tem alunos que não se preocupam
preocupam, sabiam, com a pronúncia, e é uma coisa que a gente trabalha com os nossos alunos desde a primeira aula. Olha, foquem na pronúncia. Não estou falando de sotaque, então para quem aí fica Uhum. com aquele misticismo, né? Ah, eu tenho que falar como americano. Não, galera, você não tem que falar como Não, americano. Você é brasileiro, você vai ter seu sotaque. Porém, né, numa questão dessa de você falar uma letrinha, um fonema diferente, você pode estar querendo dizer outra coisa e não aquela palavra que você gostaria. Então, a questão de você treinar a pronúncia, ter uma pessoa que te guie em relação à sua pronúncia, porque eu já contei esse caso em várias outras entrevistas, Bela, mas, por exemplo, eu me lembro que no Brasil eu não aprendi, eu não tive nenhuma aula de um professor me mostrando a pronúncia correta dos verbos no passado, os verbos regulares no passado. Então eu cheguei para o meu intercâmbio no Canadá falando like de, work ah, de, e até tipo, hoje. as pessoas não me entendiam. E aí eu tive um professor que chegou do meu lado e falou assim: "Olha, o seu inglês é bom, você se comunica, mas tem um problema na sua pronúncia que a gente precisa muito melhorar". E eu fiquei assim: "Nossa, sério? Nunca ninguém me falou isso". E aí ele sentou do meu lado para me mostrar que não era worked, era worked. E eu falei: "Gente, como que faz 10 anos que eu estudo inglês no Brasil e nunca ninguém me falou isso". Ninguém falou. Então são, acho que, coisas que a gente aprende só morando fora, só tendo essa experiência, só falando com o nativo às vezes para te orientar, para te guiar. E eu, assim como você, eu acredito que você tenha tido várias boas experiências com boas pessoas. Eu também tive e é aquela lessons learned, né? Então você aprende para não cometer mais aquele erro e vai levando isso para a vida. E como que qual seria o seu conselho, Bela, para uma pessoa que está assim: "Ah, eu estou em dúvida se eu faço meu intercâmbio ou não". O que que você acha que seria um conselho para essa pessoa tirar ou não esse plano ali do papel? Eu acho que eu acho que você tem que a pessoa, né, ela deve se inspirar na minha tatuagem. Faça aquilo que você não fica um dia sem pensar. Essa frase é autoral, tá? Então é Que minha essa linda. frase. Mas se você não fica um dia sem pensar e você tem uma oportunidade de intercâmbio, eu acho que é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Eu acho que quando os professores de inglês falam: "Ai, tenta fazer uma imersão no inglês", ou assistir uma TV com um filme com legenda, em inglês, para você já ir assimilando as Hum. palavras, muda a configuração do seu celular para inglês, tenta fazer tudo em volta de você para inglês. Eu, em casa, colocava post-it Que antes. legal. Então, o que a pia, sim, que aí eu colocava post-it, que aí eu olhava e sabia o que que era. Então, a imersão nunca faz tanto sentido, sabe por quê? Porque eu tenho 2 anos nos Estados Unidos e eu fiz 1 ano de inglês no Brasil e não é o tanto que você aprende estando numa imersão. Eu estava até comentando isso com a minha chefe. Eu comecei a aprender espanhol, porque que a família do meu marido é dominicana, ele nasceu aqui, mas a mãe é de lá. E a minha sogra, ela só fala em espanhol. Ela mora aqui 32 anos e ela só fala em espanhol, ela não fala inglês. Por quê? Porque ela tem uma comunidade, né, Uhum. que todo mundo fala em espanhol e etc. Mas você pode vir e não aprender, mas você também pode vir e aproveitar muito, Sim. sabe? Aproveitar lugares. Se tem uma coisa que me emociona é ver lugares que eu não conseguiria ir se eu estivesse no Brasil, pela dificuldade. Então, eu lembro uma vez que eu fui no zoológico e eu chorei vendo um orangotango, que era uma coisa que eu via em cartoon, né? Que eu falava, caraca, não tem orangotango no Brasil. Quando eu vi aquele trem laranja passando em cima da árvore, eu, caraca! Sabe, então quando eu vou numa praia bonita com água cristalina, não que não tenha no Brasil, mas é que eu Sim. nunca tive essa experiência, eu penso, eu fiz a escolha certa, sabe, Que pra minha bom. vida. Quantos lugares, Bela, você já visitou estando morando aí nos Estados Unidos, você lembra? Olha, eu não viajei muito, porque eu sou casada, então a gente tem outras prioridades, né, Sim. dentro de casa, comprar um sofá, comprar uma cama, Claro. mas eu tive uma oportunidade muito boa de ir pra Espanha com a minha host family. Que legal. Eu fui para Cancún com meu marido. Estamos pensando em ir para a República Dominicana esse ano. Além de Califórnia, Nova York. Então nos Estados Unidos você chegou a viajar mais, dentro do próprio país? Sim, eu cheguei. Mas eu não fiz, tipo, mochilão na Europa, que muita gente faz, porque eu Hum. escolhi ir no meu primeiro ano para o Brasil, né, para Ah, visitar os entendi. meus pais. É, mas mas eu acho que é isso.
E aí como eu morava ali em Washington DC, Virgínia, Maryland, Filadélfia, muito bom também. Que legal, que experiência incrível. Bela, queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso pod. Obrigada por compartilhar sua Eu história, muito agradeço. inspiradora. Você é muito corajosa, muito aventureira. E olha, te Obrigada. admiro muito, adoro o seu canal. Olha, para quem não conhece a Bela e ainda não a segue, por favor, digita lá The Florida. .girl, né, para quem não sabe em inglês, sigam o perfil da Bela, ela sempre dá muitas dicas, mostra ali a realidade, a rotina de um brasileiro morando nos Estados Unidos, casada, né, com um Uhum. americano, então tenho certeza que vocês vão curtir. E se você pensou em alguma hora desistir do seu intercâmbio, estão aqui com o showcase, né, o case de sucesso da Bela, de como ela superou aí os desafios, enfrentou e vive num outro país muito bem. E aí tem a Bela antes e depois do intercâmbio, né, Bela? Com certeza, Sá. Muito obrigada pela possibilidade de conversar e mostrar um pouquinho da minha realidade. E eu espero que as pessoas sejam inspiradas pelo seu podcast. Você faz um trabalho maravilhoso. Ah, E se alguém obrigada. quiser, tiver alguma dúvida, quiser conversar, precisar de alguma coisa, só seguir lá no meu Instagram, que eu estou à disposição para poder conversar com vocês. Show, obrigada, Bela. Olha, Eu que espero te vê-la agradeço. pessoalmente em breve nos Estados Unidos, quem sabe, se não aqui no Brasil. E obrigada Com por compartilhar a certeza. sua história, viu? Um beijo Eu que enorme para agradeço. você. Thank you, Beijo, guys. See you tchau. next episode. Não se esqueçam de seguir o nosso canal. Se você quiser compartilhar com um amigo, ativar o seu sininho, as notificações. Então, toda semana aí muito conteúdo bom relacionado ao inglês. E sempre de sexta-feira um episódio novo aqui para vocês. See you guys. Take care. Bye bye.